Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diagonalização de operadores. E aí para isso eu vou precisar falar sobre o polinômio característico associado a um operador. Qual que é o problema? Até agora a gente só fez polinômio característico associado a uma matriz, né? Então, primeiro vamos ver se faz sentido um polinômio característico associado a um operador. Então eu tenho uma transformação linear de V para V, escolho uma base para V, e aí eu tenho uma representação, né, de T em forma de matriz. E aí essa matriz tem um polinômio característico associado a ela. Beleza. E quem disse que se eu pego uma outra matriz, B', é, ainda assim vai ter o mesmo polinômio característico associado. Então, no fundo, o que a gente precisa descobrir é se o polinômio característico associado a um operador depende da base ou não. Agora, é claro que não vai depender, né? Não sei se vocês lembram que a gente conseguiu escrever essa essas matrizes, né, elas tinham uma relação onde M era o vetor, né, desculpa, é a matriz de mudança de base de B para B'. Então, essas duas matrizes têm essa relação. Existe uma matriz inversível Emão, tal que a T de B, o T na base B é igual a M menos 1, T na base B' vezes M, né? Então, o que eu vou argumentar aqui? É que se você tem duas matrizes, N e M, que são matrizes similares, né, nessa relação, quer dizer, existe uma matriz inversível, U, vai, que N é igual a U, M, U a menos 1, então o polinômio característico delas é igual. Como que eu vou mostrar isso? Vou mostrar na mão, tá? Então, o polinômio característico da N, ele é o determinante de x vezes i menos n, né? Aí o que que eu posso fazer, né? Eu sei que o determinante da u e da u a menos 1 são inversos um do outro, né? Então eu posso... E tem aquela propriedade bacana que o polinômio o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então eu posso escrever assim. E aí eu posso jogar, né? Posso trocar essa ordem, porque afinal de contas isso aqui é tudo número. E aí eu chego que o determinante de u que multiplica x i menos n u a menos 1 ainda é igual, né, ao nosso polinômio característico. E aí isso aqui vai ser o quê? Vai ser o determinante de u x i u a menos 1 menos u n u a menos 1. Agora, u x i u a menos 1, francamente, né? Você joga o x aqui para frente, vai dar x u i u a menos 1 menos... Bom, o n u a menos 1 é m, né? É a matriz M. Bom, na verdade é o contrário, né? Do jeito que eu escrevi é o contrário. Mas aí, gente, nesse ponto, eu peço para vocês, né? Troquem a N e a M de lugar, por favor. Eu não vou reescrever tudo, não. Então essa aqui é a M, beleza. E essa conta, U vezes I vezes U a menos 1, dá I, né? Então isso aqui é o determinante de xi menos m. Ou seja, é o polinômio característico da m também. Então, com toda a razão, eu vou poder falar, olha, o polinômio característico de um operador. Por quê? Não importa a matriz que você escolha, não importa a base que você escolha, sempre vai dar o mesmo polinômio característico.
Então, legal. Então, muito bom, muito bem. É, E aí a gente só tem aquele fato inconveniente, né, que eu comentei com vocês, que nem sempre um operador tem alto valor. E tem um outro problema, é que nem sempre a gente consegue, né, mesmo que ele tenha alto valor, você pode cair numa equação complicada, um problema de grau 4, grau 5. E aí a sua capacidade de determinar os autovetores vai depender da sua capacidade de determinar os autovalores, que vai depender da sua capacidade de resolver esse polinômio, que pode ser arbitrariamente complexo, né? Ele tem a mesma dimensão do espaço que você está trabalhando. Então isso é uma coisa, isso é um infortúnio de fato. Ok, então vamos pensar positivamente, vai. Se o T é uma transformação de V para V e V é um C espaço vetorial, aí aqui a coisa fica boa. Por quê? Nesse caso, o esse operador aí, ele com certeza tem um alto valor. Com certeza. Porque todo polinômio em C tem uma raiz, né? Desde que ele não seja constante. Então, maravilha. Nesse caso, aí imagina que você tem um, um T de V em V, só que aí você resolve, né, enxergar o V como C espaço vetorial. Ou, desculpa, como R espaço vetorial. E o T, ele tem a seguinte característica. Quando você escolhe uma base para T, a T de B transposta dá a própria T de B. Essa base que você escolhe para fazer isso tem que ser uma base ortonormal, tá? Só lembrando, numa base ortonormal, você tem, né, os componentes da base e o produto deles, o VI, produto escalar. O ideal aqui seria produto interno, né? Mas tudo bem. Ele dá. Tudo bem, não. A gente está num espaço abstrato, precisa ser produto interno. Então o VI, produto interno com VJ é 1, se I igual a J, e ele é 0 caso contrário, beleza? Então se você está numa base ortonormal, ele tem essa característica. E aí o ponto é que se você pega uma outra base ortonormal qualquer, aí do mesmo espaço, ele vai ter a mesma característica, tá? Você, é, no caso das bases serem ortonormais, a matriz de mudança de base, ela é muito especial, tá? A matriz de mudança de base, você pode escolher ela de forma que a sua transposta seja a inversa, tá? Então, aí nesse caso, o que que aconteceria, né? Se você tem o T de B e ele é igual ao U transposto, o T de B' e U, e se você aplica a transposição em todo mundo aqui, então você vai ter, né? E a hipótese é que o T de B é, o, o T de B é igual. Ele não muda quando você aplica a transposição. Então eu apliquei transposição, mas eu não vou escrever porque ele é simétrico. E aqui você tem um produto que você está transpondo. Muito cuidado nessa hora.
porque quando você vai transpor um produto, você inverte, né, a ordem. Quando você faz AB transposto, isso aqui é B transposto vezes A transposto, né? Então isso aqui vai dar U transposto, que é relativo a esse primeiro aqui, né? E aí vai dar o T na base belinha, vezes e transposto, vezes o U transposto, transposto. Ué, mas e aí, né? O que que a gente tira disso? Dessa igualdade aqui, dessa igualdade, porque essas matrizes são inversíveis, a gente tira que o T de belinha é o T de belinha transposto, tá? Então é claro que isso aqui está dependendo desse fato que eu enunciei, né? Que se a base é ortonormal, a matriz de mudança de base pode ser escolhida de forma que a inversa seja igual à transposta. Vou falar sobre isso depois, tá? Vou me dar o direito de demonstrar isso depois. Por favor, aceite por enquanto. Então a gente tem a gente está nesse caso aqui, né? Então eu estou estudando, estou me propondo a mostrar para vocês a teoria dos operadores simétricos, porque os operadores simétricos eles têm um detalhe. E o detalhe é o seguinte: se você tem o T, que é um tal operador simétrico, o que você vai fazer? O V é um espaço vetorial sobre R. Aí você vai pensar no V como espaço vetorial sobre C, sobre os números complexos. Beleza. E com isso, quando você pensar lá desse jeito, você vai encontrar lambda, um número complexo, e Z, um vetor, mas que ele pode ter coordenadas complexas também, tá? Então aqui, vamos simplificar a discussão, vamos pensar que eu estou de Rn para Rn, tá? É um operador simétrico de Rn para Rn. E aí esse Z, esse vetor aqui, ele pertence ao Cn, né? Ele pode ter coordenadas complexas. Ok. Mas é claro que o Z, esse Z, eu posso escrever ele como x mais y, mais i vezes y, onde i, né, ao quadrado é menos 1, a unidade imaginária, e x e y são vetores do Rn, tá? Então eu estou nessa situação aqui, eu tenho um operador simétrico, né, que a matriz dele é igual à sua transposta. Aí eu passei esse operador para os números complexos. E lá nos números complexos eu achei um alto valor e um alto vetor dele. Tá? Então, importantíssimo. A gente está fazendo, né? Tem um truque aí envolvido. Então, uma vez que eu achei esse alto valor e esse alto vetor, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar que essa decomposição, o x e o y, eles são autovetores do nosso operador inicial, certo? E o lambda, na verdade, ele é um número real, ele não é um número complexo, tá? É claro que é importante aqui que esse z não seja o vetor nulo. Beleza. Então, o que eu tenho, né, é que o t de z ele é igual a lambda z. O t de z é igual a lambda z. O que eu vou fazer, né, aqui? O que a gente vai tentar fazer? Ele vai tentar, através das operações aqui, mostrar que que esse lambda tem que ser um número real, beleza? Então, a gente está falando de operador simétrico, então a gente está num lugar que tem um produto interno, né? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, produto
pelo produto interno, pelo vetor, z conjugado. Que vetor é esse, né? Ele pega todas as coordenadas e conjuga. Então, quando eu faço esse t de z, z conjugado, né? Isso aqui vai dar lambda z vezes z conjugado. Agora, z vezes z conjugado é um número real, né? Ele é a soma dos componentes desse vetor z aqui. É z1 ao quadrado até zn ao quadrado. Beleza, então é um número real. Esse t de z é multiplicado pelo... Ah, desculpa, isso aqui é a norma, né? A soma das normas, porque cada uma das componentes pode ser um número... pode ser um número complexo, né? Que não, nem sempre ao quadrado vai dar, vai dar certo. Legal. Então, uma outra coisa que eu posso fazer aqui, né? Além dessa transformação, se eu fizer o produto interno pelo outro lado, bom, vai dar a mesma coisa, né? É, então tem que dar a mesma coisa. Bom, se eu aplico a transposição aqui dos dois lados, né, da equação, eu vou ter o quê? Vou ter que o z vezes o t de z barra também vai dar esse lambda vezes o módulo de z ao quadrado até o módulo de zn ao quadrado, certo? Então, tem a mesma coisa aqui. Beleza. E eu também posso, nesse caso, aplicar a conjugação dos dois lados, né? E o que isso vai me dar é que eu vezes esse número que eu posso conjugar do jeito que eu quiser e vai dar a mesma coisa, né? Por quê? Porque ele é um número real. Então, não me importa. Agora, quando eu faço o conjugado de t aplicado no z conjugado, né? O que que é isso? Isso é simplesmente t de z, certo? Isso aqui é t de z. Logo, essa linha aqui tem que ser igual a essa. E já que elas são iguais e aquele número é diferente de zero, a gente chega na conclusão que o lambda é igual ao lambda barra. O que isso quer dizer? Um número complexo que é igual ao seu conjugado tem carinha de número real para mim, isso aqui. Então, de fato, o lambda é um número real. Só que, né, o t de z é lambda z. E daqui a gente tira que o t de x mais i t de y é igual ao lambda x mais i lambda y. E aí, separando as componentes, real e imaginária, a gente tira aí que tx é igual a lambda x, né?
por um lado, o tx igual a lambda x, e por outro, o ty igual a lambda y. Então, beleza. Tá demonstrado, né? É o que a gente queria. Então, a gente achou até dois autovetores, né? Associados a esse alto valor. A gente não sabe se eles são independentes, né? Isso aí não tem, a gente não tem nenhuma garantia, não tem como a gente saber. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre os operadores simétricos, porque eles têm uma teoria muito rica, tá? Então, uma das propriedades que eu usei aqui é a seguinte, que o produto interno de T, U para V, é a mesma coisa que o U opa, vezes o TV, né? Isso é uma característica de todos os operadores simétricos. Essa é uma propriedade dos operadores simétricos, tá? Carece de demonstração. Eu não vou dar essa demonstração agora. Mas uma outra coisa importante, né, que eu acho muito importante de ressaltar aqui é o seguinte: se V1 e V2 são autovetores de autovalores distintos, então o V1, V2, o produto escalar desses caras vai dar zero, tá? Eles são ortogonais. Os autovetores são todos ortogonais. É, Inclusive, o polinômio característico, né? O que eu tinha chamado de Pzinho, que seria Pzinho de T, né? Aqui, de X, ele possui N raízes distintas. Então eu enunciei todas essas coisas, né? Eu não vou provar, porque o nosso tempo tá ficando curto e eu preciso resolver exercício. Tá? Isso aqui, essa última afirmação, também garante que esses operadores eles são sempre diagonalizáveis, tá? Isso que a gente chama de teorema espectral. Então sempre existe, na verdade, uma base até ortonormal em que eles são diagonais. Esse é o teorema espectral Baby, em dimensão finita. Legal. Então, no próximo, a gente vai fazer bastante exercício desse tópico aqui.